A paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Gênesis 40. Vamos ler aqui o 4 agora. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servissem, e estiveram muitos dias na prisão. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Faraó tinha mandado o copeiro Mó e o padeiro Mó para a prisão. E lá na prisão, José ficou a cargo de o servir, de servir o padeiro e o copeiro. E lá na prisão, ambos sonharam um sonho, E a palavra do Senhor vai falar que José perguntou a eles, por que o semblante deles, estavam tristes, estavam turbados. E a palavra do Senhor fala que eles falaram a José que é porque eles tinham sonhado, um sonho, e não havia ninguém que o interpretasse. E a palavra do Senhor vai falar que José falou que a interpretação pertencia ao Senhor. Então que eles contassem o sonho para ele. E assim aconteceu. Eles contou o sonho a José e José interpretou aquele sonho. Aí a gente já começa aqui, com o ensinamento aqui da palavra do Senhor, que é: antes de você chegar ao propósito que o Senhor preparou para a sua vida, primeiro você vai ter que aprender a servir, assim como José ali, estava servindo ali aquele padeiro e aquele copeiro. E a palavra do Senhor vai falar que José interpretou, os sonhos de ambos, dos dois. E que José pediu, para o copeiro, para que quando ele estivesse na presença, de Faraó, quando ele fosse restituído ao seu antigo cargo, de copeiro do Faraó, para que ele não se esquecesse dele. Mas a palavra do Senhor vai falar que ele se esqueceu de José. Ele não se lembrou dele. E às vezes ficamos frustrados, porque esperamos do homem aquilo que não é para o homem fazer, mas sim Deus. Por quê que aquele copeiro esqueceu, de José? Porque o Senhor não permitiu que ele se lembrasse de José, porque ainda não era o tempo de José ser apresentado a Faraó. Porque o que o Senhor tinha para a vida de José era maior do que José esperava. Que talvez ele esperava só que o rei, o inocentasse e tirasse ele, daquele lugar e desse, qualquer trabalho a ele, qualquer coisa. Mas não era isso que o Senhor queria para ele. O Senhor queria entregar nas mãos dele o governo de toda aquela terra, de todo o Egito. E às vezes acontece assim, a gente quer pular os processos. Aqui no caso de José, ele queria pular o processo. Por quê? Às vezes o processo é doloroso e não queremos passar por ele. Mas é necessário. Porque depois que a gente passa pelo processo, que o Senhor nos entrega, o que o Senhor tem preparado para a nossa vida, aí nós olhamos lá para trás e vemos o quanto foi importante passar por aquele processo. Por quê? Porque José ali aprendeu a servir. O Senhor o ensinou muito ali naquela prisão, antes de chegar o dia dele ser apresentado a Faraó. E a palavra do Senhor vai falar que quando chegou o tempo, o Senhor o apresentou a Faraó. Quando chegou o tempo,
o Senhor fez com que aquele copeiro se lembrasse de José. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que Faraó sonhou e também ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. E aquele copeiro se lembrou de José e falou de José, né, para o Faraó. Então, irmãos, o que aprendemos aqui com a palavra do Senhor? Que nós não podemos pular os processos, não, que temos que passar até chegar à nossa bênção. Por quê? Porque se você pular os processos, às vezes quando chegar lá, você não vai dar conta daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Por isso que as coisas de Deus não é de qualquer jeito. Tudo tem o seu tempo, tem o tempo de preparação, para que quando você chegar lá onde Deus designou para a sua vida, você não venha se corromper, você não venha se amedrontar, você não venha desistir quando vê o que o Senhor preparou para você, para que você não venha se sentir despreparado para o que o Senhor preparou para a sua vida. E José, ele queria pular os processos, só que ele não conseguiu, porque ainda não era o tempo do Senhor apresentar ele. Eu quero falar aqui através dessa palavra do Senhor, que quando chegar o tempo, é o Senhor quem vai lhe apresentar. Não é homem não, é o Senhor mesmo quem vai lhe honrar, é o Senhor mesmo quem vai lhe apresentar. E a palavra do Senhor vai falar que quando José interpretou o sonho aqui do padeiro e do copeiro, aqueles três sarmentos que eles viram, né, no sonho, e aqueles 3 cestos também que eles viram naqueles sonhos, representavam, né, na interpretação de José, 3 dias. Já tinha dia e hora e data marcada para que Faraó viesse a honrar o copeiro e a matar o padeiro, porque a palavra do Senhor fala que o copeiro foi restituído ao seu antigo cargo, mas o padeiro, ele foi, né, morto, ele foi enforcado, assim como José tinha interpretado. Então, irmãos, a palavra do Senhor está falando, né, que já tem dia e hora marcada, né, para o propósito que o Senhor tem na sua vida. Só não queira pular os processos, mas não, passa pelo processo, né? Buscando aprender mais e mais do Senhor, orando, buscando, perguntando ao Senhor, né? Por que você está passando, né, por esse processo? É para o Senhor lhe ensinar o que através, né, desse processo que você está passando. Espere e confie, porque no tempo do Senhor, Ele vai lhe honrar. No tempo do Senhor, o propósito do Senhor vai chegar, né, na sua vida. No tempo certo, já tem um tempo marcado, o dia e hora. Então, somente, né, espera no tempo do Senhor. Porque no tempo do Senhor tudo é perfeito. No tempo do Senhor você não vai se corromper. No tempo do Senhor você não vai se amedrontar. No tempo do Senhor você não vai se sentir despreparado. E ainda que você se sinta despreparado, mas você não vai estar despreparado, porque o Senhor já lhe preparou naquele tempo, né, de processo, naquele tempo de espera. Amém, irmãos? Foi só até aqui a palavra que o Senhor me deu, né, nesse dia, para mim estar compartilhando com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada por falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, nos dar paciência para esperar no tempo do Senhor. E que nesse tempo que estamos, esperando, o Senhor venha nos preparar, nos capacitar para o que o Senhor tem
para nos entregar, para que quando chegar o tempo, nós venhamos estar preparados para receber do Senhor tudo que o Senhor preparou para a nossa vida. Pai, que o Senhor venha abençoar cada pessoa, né? Que ouvir essa palavra, que essa palavra chegue às pessoas certas, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então, não queira pular o processo, não. O processo faz parte.